Ele segurou as chaves como se segurasse a prova de um acerto final. Sorria com aquela precisão de quem foi treinado a escolher o brilho da foto, e quando disse o nome dela, a sala por um segundo parou, não por respeito, mas porque ele esperava aplausos prontos. Aplaudiram, brindaram, flashes iluminaram o vestido justo. A maquiagem que apagava qualquer sombra anterior. Ela estava do outro lado do salão, encostada no balcão de mármore molhado de rodízio, segurando um copo vazio que mais parecia obstinado do que acidental. O nome dele ecoou para Lúcia. A cobertura será sua. E a palavra cobertura bobinou na cabeça dela como um convite triste. Cobertura. Um teto dos sonhos entregue como presente de espetáculo, cobertura. Para a ex-magra. Para quem já fora prioridade. Ela sorriu por fora. Porque sorrir é uma ferramenta antiga que a sociedade insiste em ensinar às mulheres inseguras. Mas por dentro o riso não encontrava lugar. Não esse riso. Em silêncio, sentiu o corpo inteiro encolher como se as paredes do salão tivessem diminuído para deixá-la pequena. O marido, impecável no terno, inclinou-se para beijar a mão da ex e sorriu para a câmera. Foi a escolha certa, murmurou para alguém ao lado, com aquela naturalidade tão própria dos que economizam empatia. Ela ouviu, e cada sílaba parecia medir o seu valor antigo. Naquele instante a verdade ficou clara. Ela não era vista. Não como pessoa, não como profissional, nem como algo que pudesse interferir no mapa que ele desenhava. Era a sombra que ficava bonita atrás do brilho. E ao mesmo tempo, dentro dela, uma coisa acordou. Não raiva cega, não projeto de humilhação, mas uma insistente recusa a aceitar que aquele fosse o final da sua história. Se você já foi subestimado, fica comigo até o final. Essa história é para você. Ela se chamava Solange. Tinha 30 e poucos anos. Mãos que lembravam sempre de puxar as mangas quando sentia frio e um caderno de notas que raramente saía da bolsa. Trabalhava há anos em atendimento, recepção de um hotel compacto no centro. Atrás de um balcão onde cada pequena gentileza era uma aposta na sobrevivência. Era ali que, entre reservas e telefonemas, aprendeu mais do que entrega de chaves. Aprendeu a ouvir sotaques, a decifrar pedidos em línguas que, no começo, só pareciam ruído. Aprendeu a explicar com calma para quem estava perdido, a anotar nomes e datas com letra segura. E, mais que isso, aprendeu a não se envergonhar quando não sabia. Procurava a resposta, ia atrás, repetia. Antes daquele salão, antes da cobertura entregue como troféu, houve muitos jantares interrompidos por promessas adiadas. Houve o avião cancelado que ela ajudou a remarcar, o turista que, chorando, agradeceu porque ela conseguira contato com o hospital e traduziu a panfletagem. Houve a madrugada que ela passou estudando inglês em um aplicativo gratuito, ouvindo frases gravadas no ônibus a caminho do serviço Repati Would Like. Até as palavras parecerem mais sólidas que o medo. A perda de peso aconteceu como parte de um movimento maior, nunca como objetivo único. Ela emagreceu 40 quilos, mas isso foi consequência de uma série de escolhas, consultas com um médico que a orientou, mudanças de alimentação, longas caminhadas no parque antes do início do expediente. Sessões de terapia que a ajudaram a entender por que comia quando a ansiedade apertava. Cada quilo perdido trazia algo que não aparecia na balança: clareza, energia, um corpo que respondia a comandos antigos. Mas não foi um passe de mágica. Foi disciplina, porosidade para pedir ajuda, paciência e dias de fracasso que ela limpou e recomeçou. Transformou o corpo, claro. Mas transformou também a voz interior que repetia não posso em uma que dizia vou tentar. Os primeiros meses depois da cerimônia, quando ele entregou a cobertura como se anunciando uma nova peça do seu circuito social, foram de retração controlada. Solange voltou para o hotel, fez seu trabalho com a mesma competência de sempre. Atendia com profissionalismo, anotava mensagens com cuidado. Era a pessoa que sabia onde cada pequeno problema se escondia e como às vezes resolvê-lo.
Mas já não permitia que aquela humilhação fosse o único gesto que moldasse sua autoestima. Começou a traçar um plano, não para humilhar ninguém, para recuperar a autoridade sobre a própria vida. Ela tomou decisões práticas. Inscreveu-se em curso noturno de inglês avançado. Comprou um livro de finanças pessoais usado. Passou a aceitar trabalhos de tradução freelance que apareciam em grupos de redes sociais. À noite, depois do turno, fazia anotações sobre vocabulário técnico lismorde. Palavras que uniam dois mundos, o do serviço e o do mercado. Era um esforço de retalhos. Às vezes dava para juntar mais, às vezes sobrava só cansaço. Ela abriu uma conta separada e passou a depositar ali uma pequena parte do que ganhava, num gesto que parecia quase superstição no começo. A cada depósito, construía não só um valor, mas a crença de que podia mover peças do tabuleiro ao seu favor. Os dias eram curtos. Havia de madrugada para estudar, horários para atender hóspedes descabelados, uma casa modesta para manter. Às vezes cochilava em pouco tempo livre, com o rosto apoiado sobre o caderno de anotações. Em outras noites, lia contratos online por curiosidade, sentia que alguma coisa na vida dela tinha a ver com entender como os papéis se moviam. Quando os hóspedes reclamavam de serviços, ela conversava com os gerentes e anotava como as negociações se desenrolavam. Essa curiosidade se transformou em habilidade. Um mês, uma tradução aceita. Outro mês, uma carta oficial redigida com clareza para um cliente estrangeiro que precisava justificar despesas. Cada microserviço pagava uma parte do sonho que, naquele canto do quarto, ia se tornando menos abstrato. Ela fez amigos que entenderam, não ridicularizaram. Carla vinha do setor de limpeza e tinha um humor seco que cortava qualquer autopiedade. Não era confidente de novelas. Era parceira de batalhas diárias. Marcelo era o gerente da equipe de manutenção, olhos gentis e essa capacidade rara de conceder espaço sem fazer perguntas invasivas. Marcelo era quem, certa vez, deixou o pacote com um curso de empreendedorismo cair, meio por acaso, no balcão onde Solange anotava os horários. "Acho que você vai gostar disso", disse ele. E a partir daí a sequência de oportunidades raras começou como uma corrente. Em uma tarde de sexta, quando o hotel estava cheio de executivos que chegavam para uma conferência, o telefone tocou. Era do estande de uma construtora que tinha uma reunião naquela semana. Um dos palestrantes precisou de tradução ao vivo por conta de um problema de voo. Solange foi até a sala de conferência com o gravador improvisado e a coragem habitual. Traduzir não era só técnica, era prestar atenção e conseguir dar sentido sem perder o tom. Ela fez isso. O cliente, impressionado, anotou o nome dela. Pequenos contatos foram acumulando. Um desses contatos acabou por revelar uma proposta de trabalho temporário. Para acompanhar uma visita técnica em um prédio antigo que uma pequena incorporadora avaliava para compra. Naquela visita, ela conheceu Daniel Furtado. Ele não era um figurão de capa de revista menos, pelo menos ainda não. Mas tinha o tipo de olhar que reconhece possibilidades onde outros veem ruínas. Daniel comandava uma equipe enxuta, tinha olho prático para reformas e uma paciência que, paradoxalmente, parecia impaciente com desculpas. Ele observou Solange com o mesmo interesse com que observava um imóvel, procurando sinais de estrutura sólida, medindo a resistência das paredes. Quando ela explicou, com precisão e leve sotaque aperfeiçoado, detalhes sobre custos e prazos, ele a olhou como alguém olha para uma planta bem desenhada. "Você já trabalhou com isso antes?" perguntou ele, casual, não de forma formal. "Mas acompanhei obras, estudei contratos, traduzi orçamentos." "Sei ler entre os números", respondeu ela. Não havia falsa modéstia, menos havia a certeza de quem pratica. Daniel a convidou para ajudar em mais visitas. Não ofereceu muito, mas ofereceu participação real,
Participação na equipe como assistente de projetos. Com a possibilidade de aprender o ofício e mostrar valor. Era um passo pequeno, como os passos que ela vinha dando há meses. Mas havia uma diferença essencial. Ali havia alguém disposto a considerar competência além da aparência. E isso, por si só, já era ganho. Foram meses de aprender com mãos calejadas, de anotar medidas de portas, de tentar entender por que um forro cedia em determinado ângulo. Ela se tornou a pessoa que levava uma trena na bolsa, que lembrava o nome de cada fornecedor, que ligava para um pedreiro conhecido quando uma obra emperrava. Ao mesmo tempo, continuava os cursos, continuava a traduzir, continuava a economizar. Havia um caderno onde marcava tudo: contatos, prazos, valores. Um mapa silencioso de uma ambição que não gritava. E então veio a crise. A incorporadora que financiava alguns pequenos projetos perdeu um contrato grande. Um cliente maior rescindiu, e o mercado, que já era volátil, travou por semanas. A equipe de Daniel precisou reduzir custos. Ele teve que fechar um acordo que incluiu vender algumas participações. Esses percalços frequentes no mundo da construção a colocaram diante de um dilema. Voltar a aceitar trabalhos que a diminuiriam, ou permanecer, aceitar posição inferior e continuar aprendendo para não perder toda a trajetória. Solange escolheu continuar. Aceitou um cargo com remuneração menor do que ela poderia conquistar em uma função administrativa estabilizada. Porque naquela equipe havia aprendizado e uma possibilidade real de construir algo. Aceitar um salário menor feria o orgulho, claro. Houve noites de conta apertada, de prato econômico, de dizer não a um jantar com amigos para não gastar o que estava poupando. Ela passou a fazer pequenos reparos em apartamentos amigos nos fins de semana, a consertar azulejos, a pintar, a negociar com fornecedores para ganhar favores futuros em vez de dinheiro imediato. Tudo isso a aproximava de um objetivo que ela, por enquanto, chamava apenas de ter opções. Enquanto isso, o marido seguia na sua rota. Ele e a ex-magra toram de presença frequente em redes sociais. As fotos mostravam viagens, festas, um estilo de vida que funcionava como prova de que ele tinha bom gosto e rede. Ele raramente se dirigia a Solange por algo que não fosse necessidade profissional. Quando o fazia, era com aquele tom paternalista, como quem distribui conselhos que parecem caridade. Ele não sabia de seus planos. Achava que ela estava onde sempre estivera, confortável na invisibilidade. Em uma noite chuvosa, quando o prédio do hotel parecia um livro que se desdobrava em pequenas histórias tristes, ocorreu o que poderia ser chamado de ponto de virada, menos ainda que ninguém desse a ele esse nome naquele momento. Daniel recebeu uma ligação de um investidor estrangeiro interessado em um conjunto de imóveis antigos que a empresa avaliava. Havia potencial de recuperação. Mas a negociação exigia alguém que falasse inglês, com segurança e que entendesse dos detalhes técnicos. Também precisava de alguém que pudesse mediar com moradores resistentes, porque todo prédio carrega eco de histórias. Daniel pensou em contratar um tradutor, pensou em terceirizar. E então se lembrou de Solange, que um dia traduzira para um hóspede com voz bonita e precisão cirúrgica. Ele a chamou. Você topa acompanhar essa visita? É amanhã cedo, e tem que ter jogo de cintura. Ela aceitou. Não por impulsividade, mas porque já havia aprendido a reconhecer quando portas pequenas abriam espaço para corredores maiores. Preparou-se, folheou as notas antigas. Anotou perguntas técnicas, imprimiu mapas e fez uma lista de possíveis soluções para problemas que sequer conhecia em detalhe. Dormiu pouco, porque os planos verdadeiros não costumam esperar. No dia seguinte, frente ao prédio-alvo, ela se sentiu, por um raro instante, como se estivesse em dois lugares. Por um lado, o salão onde costumavam dar prêmios sociais. Por outro, ali, com pó de cimento nas unhas e o vento trazendo cheiro de massa, pessoas do bairro vinham observar.
Um grupo de vizinhos desconfiados cruzou os braços. O investidor estrangeiro chegou com uma expressão calculista, procurando certezas. E quando a reunião começou, ela traduziu primeiro a fala dura do investidor, depois a resposta dos moradores. Aos poucos, a tensão baixou. Ela foi quem ouviu os velhos anseios e sugeriu soluções práticas, alteração de unidades, troca de tubulação, negociação de moradia temporária durante obras. Afirmava o que podia, explicava o que não sabia. Propunha alternativas com uma autoridade que não dependia do aplauso alheio. Ao fim da visita, havia algo diferente no olhar de alguns participantes. Daniel a olhou e, sem alarde, disse: "A gente pode precisar de você nesse processo. Vamos conversar sobre como formalizar sua participação." Não era promessa de riqueza. Era reconhecimento. Para Solange, naquele momento, bastou. Era a prova de que as pequenas competências acumuladas tinham valor no jogo maior. Mas o caminho ainda era cheio de degraus. A empresa enfrentaria obstáculos, houve contratos a ajustar, e a participação que ela conquistava era, inicialmente, frágil. Era um fio que podia fortalecer com trabalho ou arrebentar com um sopro de azar. Ela sabia disso. A prudência a convocava para continuar economizando, a investir em relações, a aprender contratos, a estudar títulos de propriedade. A ambição de ser dona do próprio teto, de ter um direito assegurado sobre espaço e segurança menos, transformou-se em um plano com etapas. Aprender, participar, poupar, negociar participação. Era menos romance e mais engenharia de vida. Em casa, ela mantinha suas fronteiras. Não queria que a transformação que vinha dentro se tornasse ruído que o marido pudesse usar para diminuir-se. Havia momentos, claro, em que ele notava as mudanças físicas menos a restrição. O corpo que mudava menos, mas associava isso a coisas superficiais, não a engenharia de sua nova vida. Para ele, a diferença era estética. Para ela, era renovação inteira, mental, emocional e econômica. Ela deixou que ele não percebesse o propósito real. É mais eficaz atuar quando o adversário subestima as suas cartas. Enquanto as rodas da pequena incorporadora começavam a girar, ela seguiu. Fez a estimativa de custos. Aprendeu sobre hipoteca, sobre escritura, sobre como se calculava a rentabilidade de um imóvel. Tornou-se outra pessoa nas conversas com fornecedores, segura, objetiva, com uma paciência firme quando a resposta era evasiva. Em reuniões internas, anotava com capricho cada condição. Um dia, em um almoço improvisado com Carla e Marcelo, elaborou em voz alta uma estratégia de guardar parte dos pagamentos de bicos em uma conta específica para participar de uma sociedade futura. E seu marido? Perguntou Carla, num tom mais curioso que maldoso. Solange sorriu com algo de gentil. Ele acha que já sabe de tudo sobre mim. Não sabe nem metade, respondeu. Não era vingança, era constatação. Ela preferia que ele mantivesse a ilusão. Ela usaria isso como vantagem. Não para esmagá-lo, mas para poder construir sem que suas ações fossem saboteadas por subestimação. Aquela fase inicial trouxe também notícias pequenas que iam se adicionando ao mapa da possibilidade. Primeiro, uma proposta para que ela assinasse como corresponsável por parte da documentação de um lote na negociação. Depois, a oferta de um contrato de parceria com divisão de lucro. Pequenas vitórias que, somadas, tinham força de corrente. E, em paralelo, ela cuidava de consultas regulares, acompanhamento nutricional, terapia quando os dias pesavam. O emagrecimento de 40 quilos, que já ocorrera em grande parte, era tratado com respeito, fruto do trabalho e de cuidados médicos e psicológicos, não um troféu estético. Ela sabia que o que a tornava forte não era apenas o novo corpo, mas a disciplina que o corpo simbolizava. Havia, claro, noites em que o passado a puxava de volta.
Às vezes, quando a solidão apertava, lembrava das vezes em que aceitou elogios que vinham do vazio. Outras, pensava nas juras superficiais do marido. Mas as memórias serviam de combustível, não de prisão. Ela começou a escrever projetos em uma folha que guardava no fundo da gaveta, rabiscos de nomes de empresas, esboços de contratos imaginários, um plano que dizia participação, economia, aquisição. E aos poucos aquele esboço tornou-se mais detalhado. Ela consultou amigos, procurou advogados em planos gratuitos, leu fóruns. Em conversas com Marcelo, ele confessou: "Você tem uma calma que não é de gente que desistiu. É da que espera para agir." Foi com essa mistura de paciência e pressa que as próximas peças começaram a se encaixar. Daniel viu nela alguém que poderia assumir riscos calculados. Solange começou a trabalhar em um projeto que, se desse certo, poderia garantir a ela não só um salário melhor, mas também uma participação que, com o tempo, viraria propriedade. Era um esquema de compra fracionada, de aporte inicial pequeno e gestão ativa. Havia cláusulas, prazos, garantia de renda após reforma. Era plausível, estava ao alcance de esforços bem orquestrados. Quando ela assinou o primeiro contrato formal com a incorporadora menos uma pequena assinatura, mas que a ligava diretamente a números e responsabilidades, sentiu um estranhamento doce e quase mudo. Um pedaço do mundo que antes não oferecia espaço para ela agora pedia por contribuição. Não era apenas trabalho, era reconhecimento. E reconhecimento é moeda que compra, entre outras coisas, liberdade. No entanto, a estrada não estava livre de tropeços. Um fornecedor demorou a entregar material. Um projeto sofreu atraso por falha de projeto. Houve dias em que o orçamento foi para o vermelho. Nesses momentos, a tentação de recuar se apresentou. Voltar a um emprego mais estável menos aprendizagem, mais garantia menos poderia ser uma escolha sã. Mas cada vez que considerava retroceder, recordava aquele olhar na entrega da cobertura, um olhar que tratara sua presença como acessório. Isso nunca mais funcionou como justificativa para aceitar pouco. O que estava em jogo agora era mais amplo. Não se tratava apenas de ter um teto melhor ou de exibir conquistas. Tratava-se de garantir que ninguém mais decidisse o seu lugar. E mesmo que o marido continuasse a desfilar aparências, ela construía um patrimônio secreto, em camadas, até que pudesse, um dia, colocá-lo na mesa, não como vingança, mas como prova de autonomia. A história, porém, guardava reviravoltas que ela ainda não poderia prever. Havia contratos por assinar com investidores que olhavam com desejo para terrenos que precisavam de alguém que falasse com moradores. Havia necessidade de negociar com bancos, de aprender as cláusulas que prendem uma pessoa a uma dívida. Havia ainda a presença do marido, sempre à espreita de cada deslize. E havia também a possibilidade de que, ao mesmo tempo em que ela se aproximava de seu objetivo, se exibissem obstáculos que exigiriam escolhas que testariam sua ética e sua paciência. O próximo passo exigia arriscar. Aceitar uma responsabilidade maior em uma venda que poderia significar entrada para a compra de participação no imóvel que Daniel negociava. Era uma oportunidade de colocar em prática tudo o que havia aprendido: tradução, negociação com moradores, cálculo de custos e, sobretudo, um manejo de pessoas. Se desse certo, abriria uma rota direta para a aquisição. Se falhasse, poderia atrasar anos de esforço. Ela leu as cláusulas, conversou com um advogado amigo, discutiu números com Marcelo e confidenciou os medos a Carla. Não queria que o marido soubesse ainda. Ele, com sua naturalidade calculada, celebraria a cada pequeno tropeço como se fosse confirmação de que ela sempre fora aquilo ali. Ela preferia manter a surpresa como reserva estratégica.
Quando Daniel a chamou para a reunião decisiva com um investidor estrangeiro menos aquela em que a possibilidade de compra começaria a tomar forma. Solange sentiu o corpo inteiro sintonizar naquilo que vinha preparando silenciosamente. Era o momento de usar não só o que sabia, mas o que havia se tornado, uma mulher com disciplina. Com raciocínio, com paciência para aguardar o momento certo de agir. E foi assim, com as mãos levemente trêmulas de quem sente responsabilidade, não por ego, mas por consequência menos que ela entrou na sala iluminada onde as decisões seriam tomadas. As cadeiras estavam dispostas em círculo, papéis espalhados, e o investidor observava com frieza. Daniel abriu a fala. A sala ficou atenta. Ela estava pronta para dizer mais do que palavras. Estava pronta para mostrar que tinha lugar naquela mesa. Ela estava pronta para dizer mais do que palavras. Estava pronta para mostrar que tinha lugar naquela mesa. Quando Daniel abriu espaço, Solange deixou a voz sair firme, sem pressa. Não fez discurso enfeitado. Contou, com calma e dados anotados, o plano de recuperação do conjunto de prédios, fases de reforma, cronograma de relocação temporária dos moradores, estimativa de custos e, principalmente, modelo de renda pós-reforma. A tradução para o investidor foi feita com a mesma precisão com que havia traduzido uma emergência médica. Anos antes, não só voz por voz, mas sentido por sentido. Havia no ar um misto de ceticismo e curiosidade. O investidor fez perguntas duras. Qual a margem de segurança? Como garantir que os moradores aceitem as mudanças? Quais garantias legais? Ela respondeu a cada uma, como quem desmonta um mecanismo, primeiro apontando riscos, depois propondo mecanismos simples para mitigá-los. Podemos garantir unidades temporárias com contratos escalonados, pagar pequenas indenizações e priorizar mão de obra local para diminuir resistência. A reforma será por etapas. Unidades habitadas nunca ficarão sem acesso à água ou energia. Por mais de 24 horas, não eram promessas mágicas. Eram soluções pensadas em detalhe. Quando o investidor sorriu, foi um sorriso econômico, não afetivo. Ele estimou as cifras, fez uma conta mental e, no fim, colocou sobre a mesa o que precisava: capital e alguém que assumisse o risco de gestão. Daniel tinha capital parcial. Faltava a segurança de uma gestão que entendesse não só números, mas pessoas. Havia, naquela combinação, uma abertura para ela. A proposta veio em termos que, ainda naquela sala, pareceram pequenos e grandes ao mesmo tempo. Participação operacional com opção de equity progressiva menos se as metas fossem cumpridas. Parte dos lucros e, ao final de um ciclo, a possibilidade de comprar uma fração do ativo com condições facilitadas não era imediato. Exigia trabalho duro. Mas era real e, sobretudo, era legítimo. Não era caridade. Ela assinou com o peso da responsabilidade, não com um sorriso vazado. Sabia que aquele contrato seria a placa de circuito daquilo que viria depois. Saiu da reunião com folhas novas no caderno, com contatos e com a sensação de quem, finalmente, tinha sido chamada para um jogo que sabia jogar. Os meses seguintes foram tempestade e mar calmo alternados. Houve momentos em que a previsão falhava, fornecedores que atrasavam. Documentação que exigia tradução técnica, um engenheiro que apresentou laudos que forçaram a alteração de projeto. Mas havia também dias de reparos bem feitos, moradores que, uma vez ouvidos, confiavam na proposta. Uma pequena falha de impermeabilização resolvida com uma técnica de reparo rápida e barata. Solange aprendeu a administrar a ansiedade que vinha com o risco. A cada problema resolvido, anotava o procedimento no caderno como se fosse um arquivo de confiança, como transformar ruído em operação. Continuou estudando contratos. Compareceu a audiências de mediação.
Até a prática de ouvir que lhe trouxera tantos benefícios se tornou ferramenta de negociação. Em uma reunião com moradores que se mostravam resistentes, ela deixou de ser a tradutora e passou a ser mediadora, mostrando mapas de obra, prazos reais e propondo alternativas concretas. Um quarto de hotel pago durante 10 dias para quem aceitasse deslocamento. Prioridade de realocação para idosos. Trabalho garantido para vizinhos que aceitassem limpar e pintar. Não eram jogadas de marketing. Eram acertos pequenos que geravam confiança. Em pouco tempo, alguns moradores importantes passaram de suspeitos a aliados. Enquanto isso, sua conta de poupança menos aquela pequena conta que havia aberto meses antes menos crescia lentamente. Não era o suficiente para comprar uma cobertura. É verdade. Mas era suficiente para fazer aportes iniciais, para pagar pequenas garantias. Para provar que ela tinha pele no jogo, como costumava dizer Daniel, quem põe recurso próprio demonstra compromisso. Ela sabia que o capital maior vinha de fora. Seu papel era mostrar que seu trabalho valia investimento. A virada que a transformaria em proprietária ocorreu por uma combinação de oportunidade e tomada de risco que ela calculou com frieza. O antigo proprietário do prédio, um pequeno investidor que tinha comprado várias unidades no boom anterior, enfrentou dificuldades financeiras depois de um crédito mal gerido. Havia uma dívida alarmante em aberto e uma carta de execução que poderia, a qualquer momento, levar à perda do ativo. O banco colocar uma intermediação, vender a dívida ou ir a leilão público. Daniel recebeu a informação por um conhecido. Comprar a dívida menos ou uma parte dela menos significava negociar diretamente com o credor. Poderia ser a porta para adquirir o imóvel por um valor bem abaixo do mercado. Caso o proprietário não conseguisse recuperar a posição. Era uma solução arriscada, que exigia capital e, também, atenção jurídica. O investidor estrangeiro estava disposto a apostar. Mas queria que a gestão ficasse a cargo de quem entendesse as relações do prédio, e ele via em Solange a pessoa certa. O acordo proposto foi claro: o investidor cobriria a maior parte do preço para comprar a dívida. Daniel entraria com parte do capital de giro e know-how técnico. Solange colocaria sua economia como sinal e entraria com gestão direta e trabalho operacional. Em troca, teria opção de compra de uma fração do imóvel, conversível em participação maior conforme metas de obra. Era uma engenharia de capital que combinava dinheiro, gestão e risco humano. Ela hesitou por uma noite, pesando familiares e possibilidades. Não era um passo leve. Assinou porque percebeu que a oportunidade não era só ter um pedaço de cimento e tijolos. Era ter segurança para si e para muitos moradores, além de poder traduzir o árduo trabalho de anos em um ativo tangível. Era uma aposta na própria competência. Quando a operação de compra da dívida foi concluída, houve um período de trâmites legais, avaliações e, claro, nervosismo. O nome da sociedade, que passou a gerir o prédio, ainda não estava totalmente definido. Mas Solange já assumia reuniões, fiscalizava orçamento e alinhava cronogramas. Havia noites em que voltava para casa exausta, braços cheios de documentos, cabeça latejando por conta do esforço. Em sua bolsa, o caderno antigo se transformava em pasta com contratos e planilhas. Havia meses em que o esforço material aparecia em formas e cores: tinta fresca, gás funcionando, tubulação trocada. Moradores escreviam bilhetes agradecendo as pequenas conquistas. Agora não moro com goteira, dizia um papel preso ao elevador consertado. As críticas, inevitavelmente, também vieram. Uma parte dos moradores achou que as mudanças eram muito lentas. Antigas lideranças locais desconfiaram das intenções do investidor. Com paciência menos e com argumentos técnicos, ela mostrou planilhas, metas e abriu uma reunião com ata pública. A transparência venceu a desconfiança mais rápido do que imaginara.
Em pouco tempo, as obras estruturais reduziram riscos e, no mercado, as unidades começaram a valorizar. O banco que sustentava a dívida intermediária aceitou propostas de refinanciamento. Cada pequena vitória consolidava a posição do grupo. A opção que ela detinha para comprar frações do prédio veio quando, como previsto nos contratos iniciais. Parte do preço poderia ser convertido por aportes de gestão em determinados marcos. Seus aportes de salário reduzido, trabalho extra e capacidade de negociação com fornecedores foram convertidos em SWEC, participação pelo trabalho. Era uma forma de transformar esforço direto em capital. A parte que o investidor prometera pagou a diferença e, ao final do ciclo, sua participação passou de uma fração ínfima para uma posição incômoda. Ela já não era mulher à margem do projeto. Era uma das responsáveis legais pela propriedade. O documento que registrou seu nome na cadeia de proteção do ativo foi assinado em uma tarde de outubro, com cheiro de café e papel recém-impresso. Quando, enfim, o cartório bateu o carimbo e o registro trouxe seu nome como parte da sociedade proprietária. Não houve fogos de artifício. Havia, no entanto, uma sensação de lenta justiça. Não era a justiça vingativa que a fantasia social costuma pedir. Era a justiça prática, reconhecimento por competência e trabalho assumido. Ela notou que, naquele momento, algo se deslocou no seu corpo além da balança. A segurança que vinha de ter um documento com seu nome valia mais do que qualquer exibição momentânea. Era o fruto de anos de cuidado, de poupança, de aprendizado e de trocas. A notícia, claro, não poderia ficar só entre aqueles que a conheciam. O marido acabou sabendo, mas por meios indiretos, uma foto de uma reportagem local. Um perfil em que falavam sobre a recuperação de conjuntos antigos. Alguém marcou o perfil dele com a legenda: ele não era o tipo de homem que perguntava. Era o tipo que presumiu relações, que pensava ter a régua das experiências da vida ao seu favor. Na maioria das vezes, ele preferia ouvir boatos e reagir menos, assim não precisava ver os detalhes. Quando viu a matéria, a surpresa foi visível, mas contida. Não havia aplausos prontos, havia recalibração. O encontro entre eles aconteceu de forma quase burocrática, em um café da cidade onde ambos tinham negócios paralelos. Ele apareceu com o traje que costumava usar em eventos e aquela expressão que parecia medir resultados. Ela estava com roupas de trabalho, porém limpas e discretas. Havia no corte da blusa um detalhe que mostrava modernidade, sem cair em vaidade. Ele a cumprimentou com cordialidade fria, menos o tipo de cumprimento que tenta reduzir a pessoa a um papel social conhecido. Ela não respondeu com rancor, respondeu com clareza. Vi a matéria, disse ele. A frase era curta, buscando informação. E você viu também o registro no cartório, respondeu ela. Estou no contrato de gestão e na parte societária. Não precisava de reticências. Ele fez uma pausa e, pela primeira vez, olhou-a de maneira diferente. Não era olhar de propriedade, era olhar de cálculo. Parabéns, disse por fim. Parece que você soube aproveitar uma janela. Ela sentiu que ali havia uma oferta de reparação social, um elogio pequeno, sem risco. Não queria o elogio. Queria reconhecimento honesto e espaço seguro para sua vida. Obrigada, respondeu, com tranquilidade. Eu trabalhei muito para isso. A conversa não se prolongou. Ela impôs limites com celeridade. Não aceitaria que a colocasse em situações de teste social novamente. Não permitiria que comentários condescendentes passassem sem resposta. Se existisse reconciliação, haveria condições claras, avaliadas com calma e sem pressa. Não havia, no entanto, espaço para agrupar humilhações sob a capa de romance. Ele ouviu, talvez incrédulo. Talvez percebendo pela primeira vez que a mulher que considerava acessório agora tinha autonomia para fazer escolhas que não o incluíam.
Ela saiu do café sem triunfalismos. Havia algo que desejava guardar intacto: sua paz. A vida após a compra trouxe responsabilidades que consumiam tempo, mas também ofereciam um tipo de significado sereno. Ela passou a coordenar uma equipe de síndicos, administrar contratos de segurança e a negociar com a prefeitura para incentivos fiscais de recuperação urbanística. O prédio ganhou tela de pintura, sistema elétrico atualizado e uma pequena horta comunitária no terraço que virou símbolo de transformação. Os moradores puderam, pouco a pouco, dizer que habitavam um prédio com dignidade. Para alguns, aquilo significava dormir melhor à noite. Para outros, ver as crianças brincando no terraço sem medo. O marido, por sua vez, tentou se reaproximar por meio de pequenas ações menos mensagens de apoio midiático. Convites para eventos, mas Solange já havia aprendido a não confundir gestos com compromisso. Ela separou vida pessoal e vida profissional com a mesma competência com que, nos anos anteriores, separara contas e economias. Havia no seu coração espaço para qualquer decisão madura dele, mas não aceitaria ser rebaixada ao papel de quem precisava de validação externa para existir. Se ele queria um lugar ao seu lado, teria de se traduzir em atitudes concretas e em respeito. Não havia atalhos nem espetáculo. No prédio, sua relação com os moradores foi se consolidando. Havia dias em que era chamada pelo nome com afeto. Dias em que algum vizinho deixava um bolo na sua mesa de reunião como agradecimento. Carla e Marcelo, que haviam permanecido no seu círculo íntimo, foram convidados a integrar processos decisórios. Carla coordenou a limpeza e as melhorias de áreas comuns, enquanto Marcelo atuou como responsável por manutenção preventiva. Daniel continuou como parceiro de negócios. Agora mais institucionalizado, havia planilhas partilhadas, reuniões de execução e metas trimestrais. O sorriso que a matéria mostrara para o marido era apenas parte da imagem. O que ela sentia, profundamente, vinha de um lugar mais quieto, a possibilidade de andar pela cidade sem o peso da invisibilidade. Havia noites em que se pegava indo até o terraço do prédio, olhando as luzes da cidade e pensando na lista de sobrevivência que mantinha mentalmente: disciplina, honestidade, coragem e paciência. Não era roteiro de glória. Era manual de vida. Os dias seguintes trouxeram convites de consultoria para outros projetos pequenos, e seu nome começou a ganhar credibilidade no nicho de revitalização urbana. Não era a fama que buscava, mas a consequência foi gratificante. Sua voz passou a ser ouvida em mesas onde antes não era convidada. Isso trouxe efeitos práticos: melhor negociação com fornecedores, acesso a linhas de crédito favoráveis e a possibilidade de reverter contratos ruins. Era capital simbólico convertido em vantagem econômica. A cada conquista, ela se lembrava do que havia perdido e do que havia ganho. Não para alimentar rancor, mas para reforçar limites e responsabilidade. A história de Solange ressoou entre pessoas que, como ela, haviam sido subestimadas. Em reuniões em que falava, as mãos ao redor da mesa se abriam para ouvir. Havia, sempre, quem a visse como inspiração para não desistir da dignidade. Em suas falas públicas, ela evitava transformar sua jornada em receita universal. Nunca ofereceu fórmulas. Compartilhava o que funcionara para ela, procurar ajuda profissional quando necessário. Cultivar disciplina, estudar, aceitar sacrifícios calculados se, acima de tudo, preservar a própria integridade. Ressaltava que emagrecer fora um processo ligado à saúde e à terapia, não há um atalho para sucesso. Falava de limites, não de humilhação. O marido, por sua vez, teve que olhar as próprias lacunas. Não há nada na narrativa que recomende humilhação pública ou escárnio. O ajustamento foi interno. Ele precisou entender que a decisão de uma mulher por autonomia não é punição para si mesmo. É consequência natural de suas ações.
Alguns amigos notaram que ele ficou mais discreto nas redes. Outros comentaram que o relacionamento, se existia, agora passava por uma etapa de negociação adulta menos ou por seu término. Não é papel da história detalhar cada caminho pessoal, mas sim mostrar que a autonomia dela não exige espetáculo de queda para o outro. Exige apenas que a vida siga com novas regras. Em um gesto que simbolizou sua maturidade, Solange promoveu uma assembleia final com os moradores, apresentando contas e relatórios, e abrindo espaço para sugestões. Alguns propuseram melhorias que ela incorporou. Outros sugeriram gestão participativa. Ao final, um senhor idoso, que estivera cético desde o início, aproximou-se e disse com a voz embargada: "Obrigada por ouvir." Para ela, aquelas palavras foram menos um reconhecimento pessoal e mais o sinal de que seu projeto havia transformado vidas. Não era vingança. Era serviço. O desfecho pessoal veio mais tarde, em um outono em que as folhas se amontoavam nas calçadas. Solange caminhava entre prédios sobreviventes e novos canteiros de obra, e pensou no quanto sua vida havia mudado. Havia dias em que lembrava do salão onde a cobertura fora entregue como prêmio social. Lembrava da sensação de encolher. E havia dias, muito mais numerosos, em que lembrava das noites de estudo, das caminhadas matinais, dos pequenos reparos com a mão calejada e do caderno sempre à mão. O que a transformara não fora um episódio isolado de humilhação, mas a soma de gestos repetidos. Num jantar com amigos próximos, Carla, Marcelo, Daniel e alguns moradores que se tornaram aliados, ela sorriu com tranquilidade. Não houve comemoração espalhafatosa. Houve um brinde contido, como seus passos há muito vinham sendo. "A cidade nos dá janelas", disse Daniel, "mas quem sabe colocá-las abertas é quem abre a porta." Eles riram. A leveza era fruto do labor. Era justiça discreta. Em relação ao marido, ela tomou a decisão final que seu respeito próprio permitia. Ofereceu espaço para reaproximação apenas se houvesse prova de mudança sustentada. Não era chantagem. Era postura. Ele entendeu, ou pelo menos ouviu a proposta. Alguns meses depois, ela recebeu uma carta curta onde ele pedia uma conversa. Ela aceitou, dentro dos limites que havia traçado. Ao final, decidiram, com maturidade, manter caminhos separados. O fim do relacionamento não a diminuiu. Foi uma reafirmação de que a autonomia não é mera recusa, mas escolha consciente. O prédio, por sua vez, tornou-se um caso de referência local, a horta no terraço. As áreas comuns renovadas, a gestão que priorizava moradores e criava renda. Solange passou a dar palestras sobre gestão comunitária e recuperação urbana, sem perder o pé na prática. O reconhecimento veio, mas sempre acompanhado de cautela. Ela sabia que cada vitória exigia manutenção. Algumas pessoas insistiam em reduzir sua trajetória à transformação física. "Você perdeu 40 quilos e olha só." Ela aceitava o reconhecimento do esforço físico com graciosidade, mas redirecionava a atenção. "A perda de peso foi consequência de um cuidado com a saúde que me deu energia para fazer tudo isso." "O que importa é o que você faz com a energia." Sua fala procurava retirar do corpo qualquer rótulo moral. O que a tornara forte era a disciplina, o apoio médico e psicológico quando necessário, e a decisão de transformar sofrimento em movimento. Nos anos que se seguiram, Solange manteve uma rotina que combinava a gestão do imóvel, cursos de atualização e momentos de silêncio para si. Em uma manhã de sábado, ela subiu ao terraço com uma xícara de café e ficou observando a cidade. Lembrou do caderno antigo, que agora estava cheio de contratos, contatos e mapas de obra. Puxou uma página aleatória e sorriu. Havia ali um rabisco que dizia pequenas economias, grandes portas. Era verdade. Aquela frase, que um dia soara como superstição, havia se mostrado quase matemática. Houve quem perguntasse se ela guardara rancor. Ela, mais sábia,
Respondeu que o ressentimento não era combustível abundante para a construção de uma vida. Preferia usar o que sentia de injustiça como mapa para evitar repetir velhos acertos. O que me moveu foi a recusa em aceitar que alguém determinasse meu valor, disse em uma entrevista. E essa recusa se transforma em trabalho, em estudo, em escolhas cotidianas. Não é glamour. É disciplina. Quando, numa cerimônia tímida, o prédio teve a reinauguração de áreas comuns, o marido não foi convidado para falar. Não era gesto de humilhação. Era apenas a constatação prática de que a vida havia tomado rumos diferentes. Ele apareceu na rua, observou de longe e acenou. Ela acenou de volta, sem emoção excessiva. A cena durou segundos, mas foi suficiente para mostrar que o lugar de cada um fora redefinido com respeito a limites. O epílogo da sua história, que não é final definitivo, porque a vida segue, trouxe uma rotina tranquila de trabalho bem feito. Reuniões com moradores e pequenas vitórias diárias, uma torneira consertada, um contrato de manutenção renovado, uma palestra que inspirava alguém a estudar. Em suas falas, ela sempre lembrava que o sucesso não é uma linha reta, e que a dignidade não se compra impiedosamente. Se conquista com trabalho e com escolhas éticas. Antes de encerrar, há uma coisa que ela gostava de repetir em encontros com jovens mulheres: não confunda o que você é com o que exibem sobre você. Seu valor não está no que os outros escolhem dar. Está no que você decide fazer com o seu tempo. Essa frase resumia, em poucas palavras, tudo que a vida lhe ensinara. Se você leu até aqui, que tal compartilhar nos comentários se já viveu algo parecido, alguém que subestimou você e o que fez para ir adiante? Inscreva-se para mais histórias como essa, menos histórias de pessoas que transformam humilhação em disciplina e, no fim, em liberdade.